Olá, meus amiguinhos, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de história. Pré-história brasileira. Mas antes disso, vamos ver esse pequeno vídeo que fala dos primeiros migrações no Brasil, até a chegada da América. Assim chegaram à América. Atualmente, acredita-se que os seres humanos surgiram no continente africano há milhões de anos. Mas como eles chegaram na América? Da África, os primeiros seres humanos migraram para o Oriente Médio e para a Ásia. Isso levou centenas de milhares de anos. As migrações continuaram lentamente, e os seres humanos foram ocupando as regiões mais frias e distantes no planeta. Alguns dos grupos humanos que migravam tinham traços mais africanos, outros mais asiáticos. Existem 3 grandes teorias sobre como os primeiros humanos chegaram na América. A primeira delas é a teoria de uma migração. Nessa teoria, uma única leva de seres humanos se desloca da Sibéria para o Alasca. Esses grupos possuíam traços africanos e traços asiáticos. Nessa época, o mar era mais raso e estaria congelado, o que permitiria que as pessoas caminhassem até o continente americano. Outra teoria é a das 2 migrações. Ela foi elaborada pelo brasileiro Walter Neves, que é arqueólogo e antropólogo. De acordo com essa teoria, ocorreram 2 fases distintas da migração. Na primeira fase, migrantes de feições africanas chegaram à América. Isso teria acontecido cerca de 14 mil anos atrás. Na segunda fase, uma nova leva de imigrantes cruzou o Estreito de Bering. Esses humanos teriam traços asiáticos e se tornaram maioria em nosso continente. Isso teria acontecido há cerca de 10 mil anos. Também há a teoria da navegação pelo Atlântico, da arqueóloga brasileira Niede Guidon. De acordo com essa teoria, os homens teriam vindo direto da África para o Nordeste brasileiro. Eles teriam vindo com barcos, navegando devagar de ilha em ilha, em uma época na qual o mar não era tão profundo como nos dias de hoje. Essas são só algumas das teorias de como o ser humano chegou ao continente americano. Como vocês viram, as primeiras migrações aconteceram da África até a América. Pré-histórica brasileira. Como se a pré-histórica brasileira, o período pré-colombiano, o momento para a história do Brasil antes da chegada do navegador português Pedro Álvares Cabral em 1500. Esta visão, no entanto, está mudando, pois vários povos habitavam este território antes da colonização portuguesa. Vamos ver os primeiros humanos no Brasil. A presença humana no território hoje ocupado pelo Brasil data de 12 mil anos, conforme a evidência arqueológica. Há menos 2 diferentes rotas migratórias contribuíram para o deslocamento na América pré-colombiana, antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Os primeiros humanos surgiram na África há 2,3 milhões de anos. Assim é correto afirmar que os seres humanos vieram daquele continente através de ondas migratórias, como vocês puderam ver no vídeo. A corrente mais aceita é a migração através da passagem do Estreito de Bering em diferentes períodos. Desta maneira, os seres humanos chegaram ao Alasca e, de lá, partiram ao restante do continente. A outra rota de deslocamento seria a do Pacífico, com a altura do mar era mais baixa e havia mais ilhas ao longo do oceano, e os seres humanos puderam vir navegando a Patagônia e a região onde hoje corresponde ao Brasil. Característica dos primeiros habitantes do Brasil. Os habitantes da pré-histórica brasileira são divididos em 3 grupos: caçadores-coletores, povos agricultores e povos do litoral. Caçadores-coletores viviam em quase todo o território nacional entre 50 mil e 2,5 mil anos. Ocupavam o sul, ao nordeste, habitavam caverna e floresta, usavam arco e flecha
baleadeiras, bumerangues feitos de pedra. Alimentavam-se de carne da pesca de pequenos animais, peixes, moluscos e frutos. No Nordeste é possível encontrar exemplo da arte rupestre dessas pessoas que retratavam o cotidiano, a guerra, a dança e a caça. No Sul destaca-se o homem de Umbu, que viveram nos pampas gaúchas. Esses foram os responsáveis pelo uso da arco e flecha que foi herdado pelos indígenas brasileiros. Povos do litoral ou sambaquis. Os povos do litoral ocupavam a costa brasileira desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul há 6.000 anos. Alimentavam-se basicamente de frutos do mar, mas também eram coletores. Os homens dos sambaquis eram sedentários, pois não tinham necessidade de deslocar-se para buscar alimentos. As conchas destacadas com as quais obtinha o molusco foram se amontoando e assim foram aproveitadas para a construção de casas. Estes são os principais vestígios para estudar este povo. Também foram localizadas sepulturas no quais os corpos eram enterrados, com vários objetos e pintados de vermelhos. Isso significa que os homens sambaquis realizavam rituais funerários e acreditavam numa outra vida. Povos agricultores. Viviam cerca de 3,5 mil a 1.500 mil antes atrás. Habitavam cabana ou casas subterrâneas e eram conhecedores da técnica da cerâmica. No Rio Grande do Sul foram chamados de itacarés e no Sudeste e Nordeste de tupis. Esses povos deram origem às tribos indígenas do Brasil. Os tupis conheciam a agricultura e por isso eram sedentários. A cerâmica era usada para armazenar alimentos, como urnas funerárias, quando alguém falecia. Sítios arqueológicos. Os sítios arqueológicos são locais onde foram detectada a presença de seres humanos na pré-história. No Boqueirão da Pedra Furada, um grupo de arqueólogos notificou a presença de facas, machados e fogueira com aproximadamente 48.000 anos. Na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi encontrado o fóssil Luísa, de 12.500 a 13.000 anos. Ali também foi achado o homem da Lagoa Santa, que teria vivido há 12.000 anos. Outro importante sítio arqueológico é o de Santana do Riacho, em Minas Gerais, Caatinga de Moura, na Bahia, e o Parque Nacional da Serra da Capivara. A Serra da Capivara é um dos achados mais importantes dos sítios arqueológicos mais famosos do Brasil. Lá podemos fazer passeios para verificar os achados desses povos antigos que ocuparam as terras brasileiras, que hoje são chamados de indígenas. Vamos agora ver mais um vídeo que fala da arqueologia no Brasil, para vocês entenderem melhor o sítio arqueológico. Vamos lá? Você sabia que no Brasil há muitos arqueólogos trabalhando para conhecer o nosso passado pré-histórico? Aqui estamos em um dos mais importantes sítios arqueológicos do Brasil, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí. Aqui existem muitas pinturas rupestres que datam de milhares de anos. As cenas retratam pessoas. E algumas cenas também retratam animais que viviam aqui nessa região. Algumas imagens retratam cenas que podem ser de caça ou de algum tipo de celebração. Alguns arqueólogos acreditam que a presença humana no Brasil data de quase 50.000 anos. Os vestígios estão presentes em várias partes do nosso país. Você já ouviu falar de algum outro sítio arqueológico no Brasil?
Agora que vocês viram o vídeo, vamos realizar a leitura da página 243 a 252. Feito a leitura, você irá fazer a atividade da página 244, 248 e 250. E logo mais estarei fazendo a correção. Um beijo, fica com Deus.